Muitos obreiros que estão aí já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A paz do Senhor Jesus. Hoje é 1 de outubro de 2025. O gestor-presidente da IEABPE, ele gritou em alto e vivo som que redes sociais é lixo e ninho de urubu. Mas as redes sociais, a mídia, o canal de televisão, as 23 rádios dessa igreja têm sido usadas para a perdição desse gestor-presidente e de todos aqueles que o apoiam em seus erros, enganos e desvios de conduta. Irmãos, então há um chamado aí, eu vou deixar para vocês aqui esse folder mostrando aí vários pregadores. Vejam aqui essa fotografia. Você está vendo aí vários pregadores. Eu quero chamar a atenção para a presença de 3 que desfilarão aí nessa passarela para mostrar a você que está tudo bem, que o gestor-presidente venceu a tempestade, que o gestor-presidente venceu as dificuldades. Nada disso. Não venceu nada. Os pecados, as transgressões, os desvios de conduta estão todos aí patentes, nus, estão latentes, não foram tratados. Não houve arrependimento, não houve perdão e não houve reconciliação. Então, isso aí, irmãos, olha, é um conluio, é uma armação. Eu quero chamar a atenção para 3 presenças aí, que é Ezequias Soares, que condenou peremptoriamente, é lá de Jundiaí, a ascensão do Ailton e disse que não vinha mais aqui nesse púlpito, mas todas as vezes está aí para vender os seus livros, não é? Porque a Bíblia ele repete a Bíblia como um papagaio, não tem mais autoridade, irmãos, acobertando pecado, apoiando e dando, assim, a intenção, mostrando que está tudo bem, quando ele sabe que pela palavra de Deus, essas atitudes são condenáveis, ou condenadas peremptoriamente. Um outro, o Wellington da Costa Júnior. Irmãos, esses homens não têm nada de Deus, uns homens que encobrem pecado, a transgressão, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcançarão misericórdia, mas aqueles que não confessam nunca prosperarão. Aí tem também o Joel Freire, ambos filhos de Wellington Bezerra da Costa. E vários outros aí, tem também o Wagner Gabi. E faltou, perceba aí, o Elienay Cabral. Por que ele não chamou? Elienay Cabral, na próxima passada, ele estava com o Wagner Gabi de Curitiba. Esse que ia dar apoio ao presbítero Jonatas lá com, olha só, irmãos, com casa, moradia e emprego, para que não denunciasse o Ailton José Alves. Esse vem constantemente. O Elienay Cabral não vem não, sabe por quê? Eu vou deixar no final desse vídeo as razões pelas quais, ou a razão pela qual ele não é convocado, porque ele entregou a mensagem verdadeira na cara desse gestor, cumprindo o que o próprio pregador dele, Cândido de Freitas, disse lá em Caruaru: pecado é pecado e tem que ser chamado pelo nome, mas livrando a pele desses homens. São coniventes, primeiro são coniventes, enganadores, mentirosos, dissimulados, todos eles aí. Porque se não fossem, se eles andassem na verdade, com todos esses escândalos aí dessa gestão, por quase 8 anos, eles não viriam dar um ar de normalidade. Então, irmãos, vocês vão ver agora, porque eu coloquei esses 3 aí, principalmente esses de São Paulo, o Ezequias Soares, de Jundiaí, o Wellington da Costa Júnior, e esse Joel Freire que está lá na Flórida fazendo o que eu não sei. Fazendo o que eu não sei. Enriquecendo com os dízimos e as ofertas, e vem para aqui reiteradamente um estado pobre com tantas necessidades, sustentado por dízimos e ofertas de São Paulo e de todas essas convenções. Essa é a realidade. Então veja, eu quero chamar a atenção de vocês, que esses homens aí vêm enganar. É mesmo, irmão Josué? É, portando a Bíblia, mas eles não têm nenhum aí. Alguns até que eu não conheço. Mas, sabendo dos escândalos, sabendo das
transgressões, das irregularidades, dos desvios de conduta, e vim para esse púlpito pregar aí rindo aí nesse folder, primeiro que a presença reivindicada e apresentada, desejada, não é a de Jesus, é a deles, que vem pregar pela prática, entenderam, irmãos? Pela prática, né? Pela homilética, hermenêutica, exegese. É o que eles sabem fazer para engabelar você, enrolar você. Por quê? A Bíblia diz, lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, veja só, não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e tenham com abundância. Eu vou mostrar aqui a você agora que dia 19 de setembro, próximo passado, foi veiculado mais entre os inúmeros casos que um obreiro, pastor, atentou contra a sua própria vida. Eu estou dizendo aqui as notícias que estão aí, tá certo? Eu não sei, assim, as razões, porque me parece que foi lá em Belém do Pará, né? Não sei se ainda está sendo apurada, mas se não for, irmãos, eu não quero aqui dar notícias que não sejam verdadeiras, mas checada por mais de uma fonte, é que ele atentou contra a própria vida dele. Então veja, ele aí, na fotografia com Wellington Bezerra da Costa, o velho aí, o pai. Ele aí na fotografia com Wellington da Costa Júnior. E com vários outros ministros, entre aspas, e pregando o evangelho. Irmãos, Jesus disse, olha, eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Como é que essas igrejas estão lotadas de pessoas doentes, débeis, e, assim, entre um período não muito distante e outro, há uma nuvem negra sobre essas igrejas que levam as pessoas a ceifarem suas vidas? Pastores, dirigentes de círculo de oração. Irmãos, Jesus está nesse meio. Me responda. Me responda. Eu quero ler ainda, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante, diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava encurvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Prossigamos. Então, o chefe da sinagoga, aquele que ensinava todos os dias, aquele que levava a Torá, aquele que repreendia o povo, aquele que exigia do povo cumprir a lei mosaica, trazer, talvez, né, lá das ofertas, fazer lá as penitências, exigindo do povo, foi reclamar de Jesus, dizendo ele. O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, veja que audácia, dentro da sinagoga, onde se pregava, onde ele ensinava a palavra de Deus, repreendeu o Filho de Deus. É o que está acontecendo hoje em dia. O espírito que reina nesses cultos, nessas congregações, não é o de Jesus. Se chegar um servo de Deus, uma serva de Deus, cheia de vida no altar, e o Espírito Santo de Deus, e Jesus fizer maravilhas através dele ou dela, essa pessoa será calada, expulsa e até tirada da congregação. É o que fizeram com Jesus. Tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar.
Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Veja que desaforo. Irmãos, a obra de Deus, o povo de Deus, na sinagoga, o homem pregando, ensinando, repreendendo Jesus indiretamente, porque havia curado, libertado uma pessoa das garras de Satanás. É o que acontece com esses homens aí, não tem nada na vida. As pessoas que rodeiam eles não têm nenhuma empatia, nenhum sentimento. E por que, irmão Josué, você colocou o pastor que atentou contra a vida? Porque esteve com esses dois aí, olha. Presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Esses homens não têm visão, não têm revelação, não têm transformação. Onde Jesus andava, onde os apóstolos andavam, havia milagre, havia transformação, regeneração. Os espíritos eram imundos, eram expulsos e as pessoas eram libertas. Diferentemente hoje, que os espíritos imundos passeiam, rodeiam nesses púlpitos e usam esses homens. São mercenários, não são pastores. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, olha a autoridade, hipócritas. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o livrar e beber? E não devia ser solta desta prisão, no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. 18 anos, irmãos. Quantas vezes ela entrou lá na sinagoga, ouviu exposição da palavra, ouviu repreensões, ouviu recomendações, ouviu pedido de donativos, de víveres, tá entendendo? Entrava isso aí. Irmão, já pensou na gravidade? 18 anos diante daqueles que tinham a autoridade, não somente para expor a palavra, para exigir cumprimento da palavra, mas também até de aconselhar, admoestar, resolver alguns conflitos, alguns problemas. Porque, segundo eles, ele tinha a unção, a presença, a orientação de Deus. Mas Jesus negou tudo isso. Jesus curou lá dentro, na cara deles, com toda humildade, e eles repreenderam a Jesus. Foi quando Jesus disse, há 18 anos, não é? Assim, olha, 18 anos, Satanás havia se apossado daquela mulher. E eu não sei quantas vezes ela entrou ali e saiu. Entrou com o demônio, com o espírito maligno, e saiu com o espírito maligno, diante da exposição da palavra. E quando Jesus entrou, expulsou. O que é que tem ocorrido, irmãos? Esses homens não têm unção, não têm revelação. Esses homens não têm a presença do Espírito Santo e muito menos visão, irmãos. Porque se tivesse, Satanás não se andava na vida das pessoas a ponto de agora, frequentemente, gente do seio dessas igrejas atentarem contra as suas próprias vidas, tirarem as suas próprias vidas. Então, para encerrar, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: crente, deixa de ser negligente. Aí a congregação, o templo vai estar cheio, gritos, alaridos, cantando para lá, cantando para cá, tá parecendo mais um desfile de moda, um encontro de negócios, de empresários, vendas de livros, vendas daquilo. E Jesus, cadê? E Satanás entra lá, cultua lá, senta no púlpito entre eles e vai embora. E o povo chega oprimido e sai oprimido. E sai oprimido. Porque eles não são instrumentos de Deus. Já disse aqui e torno a dizer. Homem de Deus, ele deve se comportar como tal. Receber a aprovação de Deus, da sua família, mas principalmente daqueles do seu entorno, da vizinhança, da igreja. E esses homens têm? Ou são cheios de críticas, metendo-se em injustiça, em conflitos, em brigas, em escândalos? É assim que acontece. É por isso que o Espírito Santo de Deus não opera. Eu duvido que a morte, que o espírito de morte, que o espírito de atentar contra a vida, de perturbação, ele resista diante de um homem, de uma mulher que ora, que consagra e que tem o Espírito Santo de Deus. Mas aí é uma passarela. Você vai, compra livro deles, que é isso que eles querem, paga as hospedagens, ouve, escuta o que quer e o que não quer, porque é só gritos e alaridos, enaltecimento e idolatria a essa família desviada, e depois você sai vazio e volta vazio. A mulher foram 18 anos oprimida. E você, 27 anos de opressão. Quantas vezes você ouviu esses homens libertarem alguém de opressão? Nunca.
Pelo contrário, sugam e exploram você. Vejam agora que é um homem de Deus que entregou uma mensagem, aí no púlpito para eles não convidam mais. Assistam aí o pastor Elianai Cabral. Muitos obreiros que estão aí já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permita dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador. E ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam. Ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida política. É incrível como tem gente. Eu estou falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato para essas coisas. Como eles perderam o temor de Deus, estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz, diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então está na hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdias para nos ajudar. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto, é o integral pelo mais ou menos, é a verdade pela mentira, é a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí, beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual, que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os dois metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente às vezes um pouco de bronze e de estanho, e dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta, fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes, mas tudo não passava de uma farsa. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E quem são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o
estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidêmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É assim, irmãos, a realidade, eu espero, assim, que você abra os olhos, que você busque a Deus, que você ore, que você reflita, que você leia. O Espírito Santo de Deus não vai negar o esclarecimento a você. Deixe de ser enganado por esses homens que vêm aí para pregar a palavra, prega um dia, 1 hora, 2 horas, vai embora. Não lhe conhecem, o negócio deles é ganhar dinheiro e acobertar erros e enganos em um conluio entre eles, uma associação. Assim, é um lobby, é uma corporação, são corporativos para se defenderem uns aos outros. Mas arrependam-se enquanto é tempo, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.